E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Antes das notícias, visto que o pau tá quebrando, vou só agradecer aqui a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? Hoje vai especialmente aí pro Matheus Natan Arruda, Arthur Magno de Souza, Alex OFSP e o Mataus Barnabé Castro. Então, muito obrigado a vocês aí. Quem quiser se tornar membro aqui do canal 6x1, clica nesse botão Seja Membro, vê lá valores e tudo mais. E quem tiver aderido à modalidade sócio-atleta, né, vai lá na aba Comunidade, tem uma publicação pedindo seu número de telefone para eu te colocar no grupo. O Cruzeiro foi eliminado ontem da Copa do Brasil, né, derrota para Juazeirense por 1-0 no tempo normal, nas penalidades derrota por 3-2. Tem toda uma ironia fina, né, no fato de os caras que errarem os pênaltis, exceção talvez do Rômulo, né, mas Felipe Augusto e Matheus Barbosa serem atletas aí protegidos do treinador Felipe Conceição, que acabou perdendo seu cargo. O presidente Sérgio Santos Rodrigues fez esse pronunciamento logo após a partida, né, anunciando a demissão de Felipe Conceição, que comandou o Cruzeiro em 19 partidas com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, um aproveitamento de 47%. Ter sido eliminado naquelas circunstâncias, né, para um adversário da 4ª divisão, com o Cruzeiro ali nos últimos minutos com 3 zagueiros, né, os 2 laterais, 3 volantes, não tendo colocado o Rafael Sobis nem no segundo tempo, né, e a gente naquela retranca e tomar o gol daquela forma bizarra como foi, ainda perder nos pênaltis, enfim, né, tudo isso pesou para uma demissão que já estava mais ou menos desenhada, porque o clima já estava azedo há algum tempo. Tava muito nítida, né, que a gestão de grupo do Felipe Conceição não era a melhor, aquele chilique do Sobis na substituição é um bom indício disso, e a gente teve algumas outras questões, né, como o Fábio, por exemplo, dando like naquele comentário que falaram lá que o Léo foi injustiçado pelo clube quando foi mandado embora, que já mostra uma insatisfação de um dos líderes do elenco. Marcelo Moreno, que é outro jogador que tem também uma forte liderança, estava insatisfeito porque não vinha jogando. É claro que ele não teve participação ontem porque ele nem estava no grupo, né? Ele está lá com a seleção boliviana, mas é uma coisa que já vem acumulando, sem contar algumas incoerências na escalação, né? Certos jogadores que nunca têm oportunidade e caras como Matheus Barbosa, que é volante, sendo utilizado como ponta direita. Isso aí tudo foi virando um angu, né, que acabou como acabou. Tinha que uma hora dar merda mesmo, foi demitido. Mas acho interessante a gente comentar um pouco sobre esses jogadores experientes, né? O Rafael Sobis, por exemplo, que eu concordo que deveria ter entrado no jogo ontem até para ser uma alternativa para cobrança de pênaltis. Mas é um jogador que não pode dizer que estava sendo injustiçado porque teve inúmeras oportunidades e não estava jogando bem. Assim como o Marcelo Moreno, que jogou mal com 4 treinadores diferentes. Desde que ele voltou para o Cruzeiro, são 37 jogos e apenas 4 gols marcados, sendo que 2 foram de pênalti. Dizer que o Conceição é o culpado pelo mau momento de Moreno ou Sobis é mentira. E eu vi muita gente embarcando nesse lero-lero, né, repetindo aí a esparrela de que como pode o time que está na lanterna da Série B não utilizar o artilheiro das eliminatórias? É muito simples, gente, que o cara que faz gol na Bolívia nas eliminatórias não mostra a mesma coisa jogando pelo clube. Isso tá óbvio. Falar que o Felipe Conceição é o culpado pela má fase do Moreno no Cruzeiro não procede, porque ele jogou mal com o Filipão, ele jogou mal com o Enderson, ele jogou mal com o Ney Franco. Se ele rendesse no Cruzeiro o mesmo que ele rende na Bolívia, ele seria titular do time com qualquer treinador. E todos os treinadores deram para o Marcelo Moreno oportunidade e sequência de alguns jogos e ele não conseguiu aproveitar as oportunidades, tá? Então vamos aprender a separar as coisas, porque teve até uma especulação aí com a carinha de fake news, né, que o Boca Juniors queria o Marcelo Moreno. Duvido muito que proceda, tá? Mas se aparece uma proposta agora por qualquer jogador, a gente sabe que o Cruzeiro vende, até porque o Cruzeiro não paga salário para ninguém e precisa desesperadamente de dinheiro, até por questões de dívidas na FIFA que estão batendo a porta. Mas essa coisa de aproveitar que o técnico foi
foi embora para falar agora que alguns jogadores estão sendo injustiçados pelo treinador, eu não concordo, especialmente com esses caras que tiveram diversas oportunidades e tiveram minutos em campo. Uma coisa é você falar de caras como, sei lá, Marco Antônio, Paulo, Claudinho, jogadores que tiveram pouquíssimos minutos. Esses realmente a gente ainda pode questionar. Mas caras como Moreno, como Sobis, por exemplo, esses aí não tem defesa. Eles jogaram mal com outros treinadores também. E para encerrar essa parte, muita gente lá em 2019 ficava falando assim: ah, mas o Cruzeiro fica escalando esses jogadores, os medalhões, dando carteirada pelo passado. E normalmente as pessoas que reclamam disso são pessoas que agora estão dizendo que o Sobis tinha que ser titular, não podia sair do time. Gente, peraí, né? Vamos ser um pouquinho coerente sobre aquilo que a gente quer. Eu sei que torcedor não costuma ter obrigação de ser coerente, porque a gente age muito pela paixão, né? Pela torcida mesmo. Mas peraí, o Rafael Sobis tá jogando bem? Não tá. Então o Rafael Sobis ter ficado no banco não é problema nenhum. E o que tem que definir quem vai jogar ou quem não vai jogar tem que ser o campo. Não pode ser o passado, não pode ser o currículo. Tem que ser o campo. Quem tá jogando melhor tem que ser escalado, e a gente pode até questionar isso no Felipe Conceição, que muitas vezes ele insistiu em jogadores que todo mundo sabia que não ia produzir nada, e mesmo assim ele seguia escalando. E outra coisa que eu acho que a gente pode pontuar que foi um erro aí do nosso treinador foi ter confiado demais no presidente Sérgio, né? Porque o Felipe Conceição agia como alguém que estava absolutamente seguro no cargo, e eu realmente achei que estava. Só assim, que com as notícias que a gente tá vendo nas últimas horas, que o pau tá quebrando, parece que teve confusão no vestiário e tá tendo aí movimentação também, né? Muita gente querendo a renúncia do presidente, coisa que eu duvido que aconteça. Pra mim ficou claro que, tipo assim, o Sérgio entregou a cabeça do Felipe Conceição pra tentar salvar a própria. E acho que todo mundo já reparou que não passa pela cabeça do presidente renunciar, né? Até no pronunciamento que ele faz ontem, por exemplo, não há nenhum tipo de autocrítica, né? Os erros sempre são cometidos pelos outros e nunca pelo presidente, que, por exemplo, não paga salário dos funcionários, né? Ele aparentemente nunca erra. Só que tem um termo que a gente usa muito para questões políticas, né, que é a falta de governabilidade, e me parece hoje que o Sérgio está com cada vez mais dificuldades, né? Ele fechou muitas portas por escolha própria, alguns caminhos que ele mantinha parece que estão se fechando agora, o Pedro Lourenço é um deles, que a gente vai falar daqui a pouco, e hoje parece que a única corrente que realmente apoia o Sérgio Santos Rodrigues é o pessoal da família União, que, convenhamos, né, não é conhecido por injetar dinheiro no Cruzeiro, mas por fazer exatamente o movimento oposto. Então, assim, vamos ver o que o Sérgio vai arrumar agora. O Cruzeiro ainda não anunciou oficialmente, tá? Mas tudo indica que o Mozart vai ser o nosso novo treinador. Ele, inclusive, é esperado aí nessa tarde de quinta-feira aqui em Belo Horizonte, né? Onde deve ter ali uma conversa e já assinar o contrato, tá? Inclusive o Samuel Venâncio lá da Itatiaia é um dos nomes que tá cravando aí essa contratação do Mozart, então parece que vai ser ele mesmo. Mozart foi volante, né? Ele se destacou jogando pelo Coritiba, passou pelo Flamengo e esteve também na Olimpíada de 2000 com a seleção brasileira com esse belíssimo cabelo. Já sem as madeixas, passou 5 anos na Redina da Itália, outras 4 temporadas no Spartak Moscou da Rússia, teve uma rápida passagem pelo Palmeiras em 2009 e fechou a carreira no Livorno também da Itália. Eu lembro dele como volante, né, um canhotinho ali, batia que era uma beleza, esse cabelinho miojo também tornava ele uma figura meio assim impossível de não notar nas partidas. Ele teve uma carreira ok, né, uma carreira bacana aí no futebol italiano, futebol russo, não brilhou como se imaginou em algum momento no Coritiba, mas teve sim uma carreira bem decente, provavelmente fez uma graninha boa também, e eu vi uma notícia aqui que ele virou cachaceiro literalmente aí já na fase final de carreira, né? Ele se tornou sócio ali de uma empresa que fabrica cachaça. Como treinador, o Mozart teve uma passagem pelo Jaraguá em 2013, que eu sinceramente não achei informações de como é que ele foi. Em 2015 foi pro Coritiba, clube que o revelou aí pro mundo do futebol, e ficou muito tempo como treinador da base e posteriormente auxiliar do time principal, isso até 2020. Em setembro do ano passado ele assumiu o CSA na zona de rebaixamento da Série B. Conseguiu resultados rápidos, tanto que nos 10 primeiros jogos o time ganhou 6 e só perdeu uma. Brigou pelo acesso até o final com um aproveitamento de 60% dos pontos e quase conseguiu o acesso, terminando em 5º lugar. O irônico é que em dezembro do ano passado o Coritiba fez uma proposta para ele voltar ao clube, né, no cargo de treinador principal, ele rejeitou e preferiu continuar no CSA. A graça nessa história é que o cara fica 5 anos no Coritiba, treina base, auxiliar e não sei o que, e nunca recebe uma oportunidade, né? Aí
quando ele sai e começa a fazer um bom trabalho em outro clube, aí os caras querem correr atrás do camarada. Mas enfim, ele seguiu no CSA. Nessa temporada 2021, o seu início no time azulino não foi bom. Em 15 jogos foram apenas 6 vitórias e a equipe acabou eliminada nas quartas de final da Copa do Nordeste para o Fortaleza e na segunda fase da Copa do Brasil contra o Remo nos pênaltis. O treinador recebeu uma proposta da Chapecoense e, somando isso ao desempenho irregular no CSA, se espirulitou para Santa Catarina. O trabalho por lá não vingou, foram apenas 8 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Uma dessas derrotas foi pro Avaí na final do campeonato estadual e por isso o Mozart foi demitido. O Mozart sendo confirmado como novo treinador, eu vou fazer um vídeo sim de como montava aí os times nos clubes anteriores, mas não é nada muito revolucionário, tá? Ele costumava fazer ali ou um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, nada muito diferente do que a gente já tá vendo no Cruzeiro nos últimos anos. Uma diferença básica que a gente pode apontar com relação ao Felipe Conceição é que ele gosta mais de usar a figura de um centroavante. No CSA ele usava o Paulo Sérgio, quando não tinha o Paulo Sérgio, o Pedro Lucas, que até foi especulado aqui no Cruzeiro, né? E lá na Chapecoense ele sempre usava o Anselmo Ramon nessa figura ali de um camisa 9, o que pode ser uma boa notícia para caras como o Moreno e o Bissoli. E uma coisa interessante é que ele gosta de usar meias, né? Ele não é adepto de jogar com um monte de volante ali, volante fazendo papel de ponta, volante fazendo papel de meia, como o Felipe Conceição fazia. Lá no CSA, por exemplo, jogava muitas vezes o Gabriel e o Nadson, 2 meias juntos, tá? Com mais 3 atacantes, e eventualmente ele colocava mais um volante, que é o Iago, que também é um volante que sai bastante, né? Mas o time sempre tinha uma postura um pouco mais ofensiva, tá? Aí é aquele treinador que às vezes tá ganhando, chega no final, dá uma recuada no time para segurar o resultado. E isso muitas vezes deu errado. Na Copa do Nordeste desse ano, por exemplo, nas 3 primeiras partidas ele sai na frente, recua o time e toma um empate, né? Então isso pesou um pouco aí para a demissão. Não demissão não, né? Na verdade ele pediu conta porque recebeu uma proposta melhor da Chape. Por essa visão assim bem superficial que eu tô passando, eu entendo pra caramba quem tá insatisfeito com o anúncio aí do Mozart, porque de fato é um técnico de pouca experiência, é um cara que mostrou muito pouca coisa até agora. A gente nem tem muito material para dizer exatamente como é que ele vai trabalhar, porque pode ser que com outro elenco ele busque fazer uma ideia de jogo diferente. Agora, vamos lá. Quais eram os outros nomes? O outro nome que mais falaram era o do Luxemburgo. E entre Mozart e Luxemburgo, eu fecho 100% com o Mozart. Justamente porque o Luxemburgo é um cara que teve trabalhos muito bons lá num passado muito distante, de mais de 15 anos atrás, e há muito tempo ele não faz um bom trabalho sequer, mesmo recebendo ótimos elencos nas mãos. É só ver o plantel do Palmeiras do ano passado, que ele não conseguia fazer um time minimamente eficiente no ataque. Era um time absolutamente retranqueiro, né? Eu acho, assim, que o Cruzeiro nesse momento precisa o quê? Precisa de estabilidade, precisa de ganhar jogos, beleza. Mas eu acho que a gente voltar a jogar um futebol retranqueiro não é o melhor caminho. E também entendo que muita gente fale que o Cruzeiro precisa de um técnico que consiga controlar o vestiário, lidar com egos e tudo mais. Beleza. Só que mais importante que isso é a gente ter um bom treinador. E o Vanderlei Luxemburgo não é um bom treinador há mais de uma década. Por isso, entre eles, eu ainda fico com esse trabalho do Mozart lá no CSA, que foi muito bom. O da Chapecoense, particularmente, eu não assisti nenhum jogo, então eu não tenho condição de fazer uma avaliação. Dá pra gente ver ali qual era a estrutura de time, mas eu não assisti nenhum jogo. Do CSA a gente viu bastante jogo na Série B do ano passado e ele tinha sim um time bem organizado e bem interessante. Que o elenco do Cruzeiro é limitado, todo mundo sabe que é, mas os outros elencos da Série B também são. E por isso mesmo, se a gente tiver um time bem ajustado, pode sim fazer uma boa campanha e conseguir o acesso no final da temporada. Mas o que mais me incomoda em todo esse pacote aí da possível contratação do Mozart é o critério pelo qual o Cruzeiro escolheu ele, por ele ser amigo do Pastana. E aquela impressão que a gente tem de que nada no Cruzeiro é feita pelo aspecto técnico, mas apenas pela relação, pelas amizades, o famoso QI, né, o quem indica, parece que vai acontecer mais uma vez, sabe? Eu não acho que o Mozart seria a pior das escolhas, acho que se fosse um Valentim, um Mancini, seria muito pior, tá? Até consigo acreditar que o Mozart possa fazer sim um bom trabalho e torço muito por isso. Mas aí a gente já precisa voltar num outro assunto, né? A questão de uns 10 dias atrás, a gente teve aquela conversa de que o Alexandre Matos poderia vir e ser o diretor de futebol do Cruzeiro. E o que pesou para não ter um acerto é que o presidente Sérgio acreditava totalmente na palavra do Felipe Conceição, né? Que a gente não precisaria de reforços e tudo mais. O Alexandre Matos queria mapear o mercado, olhar o elenco, talvez fazer algumas mudanças e por isso ele não veio. Então quer dizer, o Sérgio ele não quis dar a autonomia e ele não quis dar
o poder, literalmente, de montar o time, de arrumar a casa, pro Matos, que é um cara que agradava, por exemplo, o Pedro Lourenço. Mas o Rodrigo Pastana merece esse crédito, né? A opinião do presidente mudou de forma tão rápida assim, em menos de 10 dias, tá? E tem uma notícia lá no jornal O Tempo, que saiu agora há pouco, tá? De que o Pedro Lourenço falou que está rompido com o Sérgio, não vai nem atender telefonema dele mais, e isso me parece apenas mais um ato, né? Tentando pressionar o presidente a uma renúncia. E esse cenário de uma renúncia dessa diretoria, com o Cruzeiro fazendo um governo ali que possa aglutinar pessoas que tenham condição de ajudar o clube, né? Principalmente no aspecto financeiro, me parece que seria o melhor caminho para a gente tentar uma recuperação. Mas é muito difícil imaginar um cenário realista que tenha o Sérgio abrindo mão do cargo. Então a tendência é que o nosso clube siga esse zumbi por mais algum tempo, só Deus sabe o que é que o futuro vai nos reservar. O que eu espero é que seja quem for o novo mandatário do Cruzeiro, treinador, diretor de futebol, qualquer um, que essa galera finalmente coloque na cabeça que se você não pagar o salário para os seus funcionários, especialmente para os seus jogadores, nenhum técnico vai dar certo, nenhum trabalho vai se consolidar, nada vai funcionar corretamente, tá? Porque se você não construir minimamente um alicerce, nenhuma parede vai parar em pé. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!